Olá, estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o deputado Arnaldo Jardim, do PPS de São Paulo. Ele que é presidente do partido no Estado. Deputado, por falar em São Paulo, a base do ex-governador Geraldo Alckmin está num problema em São Paulo, porque tem dois candidatos ao governo estadual. O PSDB lançou João Dória e tem também Márcio França, que assume o governo na semana passada e é candidato à reeleição. Concorre no cargo e parece que vai dar trabalho, porque ele já levou uma parte do PSDB, ele já levou uma parte do PMDB. Como é que vai ser isso? Como é que o PPS vai ficar nessa divisão aí entre dois aliados, do maior aliado, que é Geraldo Alckmin? Bem, o PPS adotou um caminho nessas eleições, sabe, Denise? Muitas vezes os partidos ficam aguardando. Nós estamos a um prazo muito curto, 6 meses das eleições, e todos têm a sensação de que mudanças ainda podem ocorrer, fatos desde novos. hoje são 180 dias, né? Exatamente, né? Hoje, faltam 180 dias para a eleição. 180 dias. E nós, o PPS, optamos por um caminho, definimos isso anteriormente, num encontro que nós fizemos em dezembro, fizemos um congresso agora em março. Lá em São Paulo, nós já tomamos, por exemplo, uma decisão. O PPS está apoiando o Márcio França, lá em São Paulo. E, nacionalmente, nós temos já um rumo determinado, um indicativo favorável ao governador Alckmin, que está sendo construído para essa decisão ser adotada, em definitiva, aí, um pouco mais adiante agora no tempo. Mas o PPS já tem esse rumo determinado. Lá em São Paulo, foi ruim o que aconteceu. Eu gostaria que nós tivéssemos tido a capacidade de nos unificarmos em torno de uma candidatura só. Eu lamento, acho que o governador vai ter que administrar, o governador Alckmin vai ter candidato. Porque vai acabar sobrando para ele, né? Porque ele vai ter 2 palanques lá em São Paulo, né? Ele vai ter um palanque oferecido pelo PSDB e ele vai ter o palanque a partir do Márcio França ali. Vai ter que ter muita delicadeza para que 1 mais 1 signifique 2. Política é meio complicado. Eu sou engenheiro, de vez em quando eu me surpreendo, porque 1 mais 1 tem vezes em que dá 2. Tem nada. Vezes que, quando é muito habilidoso, 1 mais 1 pode dar até 3, né? Mas tem vezes que 1 mais 1 dá 1 ou dá 0. Dá 0. Se neutralizam aí perigosamente. Vai ter que ter muita habilidade, né? Nesse sentido. Se houver briga na legenda, pode ser. Olha, deputado, diz aqui o Leandro Oliveira, boa noite a todos. 101% dos brasileiros, se questionados, dirão que a educação que mudará o futuro do país. E aí ele diz que o Cristóvão Buarque, hoje do PPS, né, tem esse tema como bandeira, mas não teve apoio do partido para concorrer à presidência. É o Leandro Oliveira Sabião, que é lá de Jacarezinho, no Paraná. Obrigado, Leandro. Bem, 2 questões que são verdadeiras. Realmente o PPS, ao invés de optar por ter uma candidatura própria do partido, decidiu que era melhor ele ser um elemento constitutivo, tentar aglutinar. Ou seja, aquilo que nós falamos no comecinho aqui, Leandro, que nós temos o risco de ter uma grande fragmentação de candidaturas dentro de um mesmo espectro político, que podem, se essa divisão prevalecer e continuar, permitir que os polos extremos que prevaleçam isso. Candidatura de 89, Roberto Freire candidato, tantos outros que mencionamos aqui, e vai Collor e Lula. Então o PPS decidiu ir por esse caminho. Mas esse caminho não restringe a ação da educação e menos ainda do Cristóvão Buarque, que é um orgulho imenso para nós termos uma pessoa como Cristóvão Buarque. Ao contrário, eu acho que ele poderá ter um papel muito importante levando esse tema, participando de uma candidatura maior, onde esse tema tão relevante poderá ter um protagonismo muito grande. Então, o Cristóvão vai ter muito serviço, Leandro. Nós do PPS, você, nós todos, vamos ter muito trabalho, porque nós não vamos fazer da eleição só um momento de desabafo ou de expressar um desejo. Nós vamos estar participando da construção de uma alternativa viável. Mas eu acho que é isso que é uma dificuldade, né? Porque os candidatos não discutem com profundidade assim, teses. Por exemplo, nós vivemos neste momento um mundo de transformação. É a transformação tecnológica que traz conforto, traz novidades, mas acaba mudando o mundo. E nessa mudança, os empregos acabaram.
Já não existe mais emprego como antigamente e muito menos aquele emprego que os pais tiveram, de você entrar numa empresa hoje e se aposentar nela. Isso acabou e eu não vejo debate na política sobre o que vem depois disso, né? Zé, você tem total razão. Esse é o debate que precisaria de ter. Eu vou fazer só uma propaganda, vocês têm que me permitir aqui, que é do que nós temos feito, o PPS, na Fundação Astrogildo Pereira, que é um conselho dirigido pelo Cristóvão Buarque, inclusive, que tem um jornalista muito conhecido, o Azedo, que é um Luiz diretor Carlos Azedo. executivo, Luiz Carlos Azedo. Que é colunista lá do jornal também, do Correio Brasiliense. Isso. E que nós fizemos agora, antecedendo o Congresso, vários seminários preparando isso. Um seminário discutiu essa questão toda da inovação tecnológica. O outro discutiu a inserção do Brasil no mercado internacional. Tá certo? Que papel relativo o Brasil vai ter? O Brasil não conseguirá disputar com os outros países do mundo em todos os setores. Então, nós precisamos escolher alguns segmentos em que nós teremos vantagens competitivas, comparativas em relação aos outros países, para que nesses setores nós sejamos campeões, para que nesse setor a gente possa, inclusive, trazer empresas de fora de tecnologia para vir investir aqui. Tem um setor que é óbvio, que é o setor da agricultura, da agropecuária, e um outro setor correlato a esse, que é da nova economia, que alguns chamam de economia de baixo carbono, outros chamam de economia verde. O Brasil, que tem o etanol, o Brasil que tem uma energia que vem a partir da hidroeletricidade, ainda, tá certo? Que tem fontes como energia solar, fotovoltaica, energia eólica. O Brasil cresceu nisso. O Brasil cresceu nesse setor da nova economia que se faz, economia sustentável do ponto de vista ambiental e do setor agro. Então, definir isso, definir a questão da inovação, definir qual é o segmento com que o Brasil vai dialogar com o mundo e terceiro... Mas o emprego, definitivamente, como é que vai ser? Olha, nós estamos muito atrasados na tecnologia, né, deputado? Nossa, o país esse não investe em atraso educação. é uma coisa... Eu vou isso que você falou, atraso, no que diz respeito a emprego, nos dá uma vantagem, né? Porque como nós estamos atrasados em tecnologia, nós ainda empregamos pessoas. Quando nós avançarmos na tecnologia, nós vamos desempregar pessoas. Hoje, por exemplo, o sistema bancário. Hoje você aumentou o nível de acesso da população a bancos. Tem muita gente que ainda não tem acesso a chamados serviços bancários, mas você cresceu muito isso e você tem hoje 1/3 do que eram os bancários antigamente. Aquela figura que eu sou mais velhinho aqui dessa mesa, tá certo? Mas que ia no banco, você tinha que fazer aquilo lá, mas não, hoje em você dia faz o banco por aqui, né? Pronto. O smartphone já está tudo aqui. Então, mas nesse processo, eu não acredito na extinção do emprego, é uma transformação, transformação, né? Exatamente. É uma transformação, mas para onde vai esse emprego, esse trabalho? Que emprego, aquele de carteira assinada, está acabando, mas acho que o mundo que nós vamos viver, fica. Zé, que delícia ter um programa com essa consistência que vocês dirigem aqui. Porque aqui nós estamos pensando coisa de estratégia, de futuro, né? Quer dizer, eu acho que nós vamos partir cada vez mais para que você tenha que, a sociedade garantir um nível de renda que garanta às pessoas uma sobrevivência, a tal conceito de renda mínima. Você está defendendo a renda mínima? Sou defensor da renda mínima. O Estado precisa se organizar para poder fazer a renda mínima. Para isso tem que fazer a reforma da Previdência. Mas já não existe o Bolsa Família como uma renda mínima? Mas é uma mínima não suficiente essa, né? Para que você depois possa ter o avanço das pessoas a partir daí. Você ter uma coisa assegurada basicamente e você ter a evolução complementar. Tem a ver com a discussão da reforma do Estado. Chega a ser preocupante essa situação, deputado? De empreender. Chega a ser preocupante. Muito preocupante. A crise econômica nos levou a 14 milhões de desempregados. Mesmo que a gente tenha uma reativação da economia à base de 3%, 4% o ano, nos próximos 7 anos, isso será totalmente insuficiente para você reverter esse quadro de 14 milhões de desempregados. Nós vamos ter um país de menor empregabilidade e você vai ter que compensar isso do ponto de vista de renda. Repito, garantindo um mínimo
que o Estado possa fazer, que é uma condição de sobrevivência, e depois dando condições de empreender daquilo que você fez, do autoemprego, das pessoas terem forma de se organizar como um cenário de futuro. Quais são os setores, enquanto isso, que você tem que preservar, que tem um bom curso? Primeiro, você tem o setor de turismo, em que o Brasil pode fazer uma diferença extraordinária. A Argentina, hoje, arrecada mais com o turismo do que o Brasil. Exatamente. É incomparável, com todo respeito às belezas naturais que tem a Argentina. Tem coisas lindas em Mendoza, tem a Patagônia, mas não se compara com aqui. E a conta é menor. Turismo é um setor de alta empregabilidade. Sabe qual é o outro setor, Zé, Denise? Vocês sabem disso. É só expressão, vocês sabem. Que é o setor de saúde. As pessoas estão vivendo mais, tá certo? Com isso, e a saúde é muito de trato pessoal, né? Então, o setor da saúde tende a ser um grande empregador também. A construção civil foi, durante muito tempo, ainda será, mas ela tem tido cada vez mais racionalização. E o próprio campo também, que é um grande empregador, mas cada vez mais um processo de mecanização acentuado. Veículos não empregam mais, né? A fábrica de veículos. Não, isso não existe. O setor de química, tá certo? Não existe. Você tem hoje 20 funcionários que tocam basicamente uma fábrica de automóveis constituída, um grau de robotização. Ou seja, vai ter que ter uma acentuado. transformação muito grande aí, né? Agora, o país não se preparou para dar esse salto, né, deputado? Fazer essa transformação dos empregos, né? Por isso Estamos que nós vamos engatinhando ter que escolher, nessa Denise. fase. Nós E a vamos ter nossa que campanha escolher. parece que vai ser aí uma onda de ataques. Aqui já tem uma pergunta aqui para o senhor, do Ilbete Santos, lá de Fortaleza. Boa noite, obrigada pela sua participação. Ele quer saber, gostaria de saber do deputado se com a prisão de Lula, Geraldo Alckmin vai servir a quantos senhores? Ou seja, pelo jeito essa campanha vai ser uma provocação, né? Como essa que ele faz aqui. Eu entendi bem. É o seguinte, o Alckmin terá compromisso, o Alckmin terá claramente, e tem feito isso, que expor suas opiniões. Ele foi no Fórum Liberdade, no Rio Grande do Sul, na segunda-feira. Acho que ele fez uma apresentação que teve uma boa repercussão. Não pegou na nuca de nenhum. As redes de Igual o Ciro, não. As redes de TV começaram a fazer debates. Ele já participou de um caso, acho que eu posso mencionar, Bandeirantes, foi o primeiro entrevistado na segunda noite, acho que foi bem também. O governador vai agora, sexta-feira, a Rio Verde, em Goiás, tá certo? Então está com uma agenda muito propositiva, tá certo? Não vai se meter nesse bate-boca, não é o estilo do Alckmin fazer isso, o que, no meu entender, Gilberto, com todo respeito, o coloca de uma forma muito diferenciada, né? De uma pessoa capaz de construir. Eu tenho uma expressão, tenho usado para isso, chega de gladiadores, é hora dos construtores. Eu acho que isso é uma coisa que vai fazer do Alckmin uma candidatura muito competitiva, o seu estilo, moderado, cuidadoso, convergente, que ele incorpora. Perfeito. Então, é a política. Você sabe que aqui no Frente a Frente nós falamos de política, e política decide a sua vida, o seu aluguel, a sua alimentação, a educação do seu filho e também o seu futuro. Nessas conversas aqui, nessa mesa redonda, a gente procura levar vários temas, inclusive assuntos como este, aí, sobre emprego, sobre futuro e sobre o que você pode fazer para melhorar. Eu queria agradecer muito, deputado, a sua participação aqui no Frente a Frente, participar aqui de maneira franca, aberta, respondendo perguntas, inclusive aqui dos nossos telespectadores. Muito obrigado e boa noite. Muito obrigado, Zé. Uma felicidade muito grande reencontrá-lo, a oportunidade. Muito obrigado, Denise, por estar aqui com vocês. Acho que vocês têm tido uma contribuição extraordinária, que é sempre debater as questões com muito conteúdo aqui. Eu, há um tempo que não vinha, assisto, gosto, tá certo? E vocês têm tido essa contribuição. Palavra final, não vou fazer proselitismo de candidatura ou de partidos, não. Mas eu acho que nós precisamos todos defender que o debate de ideias exista, cobrar posições políticas e ter abertura para poder analisar cada um dos pontos de vista, né? Aceitar, portanto, as divergências e buscar construir as convergências. É esse o país que nós precisamos, um país que acalme a temperatura para poder construir o seu futuro. Responsabilidade é o nome, né, para a decisão importante que
vai acontecer daqui a pouco, está ali na esquina, né, em outubro. E nessa conversa aqui, a minha parceira, Denise Rotenburg, que voltou de Portugal, novinha em folha, já entendendo de tudo. Né? Como é que foi sua estadia lá, Denise? Foi muito trabalho, porque era um fórum jurídico, né, o Fórum Jurídico de Lisboa, inclusive é patrocinado pelo Instituto Ministro Gilmar Mendes, mas a discussão foi boa. As pessoas o país está vivendo, parece que de fora fica mais fácil ver os problemas, né? Tem que haver respeito às regras e às leis. E nós estamos num momento que parece que nem a Suprema Corte se entende. Isso é grave. Como o senhor disse, precisamos de diálogo. Mas por isso que a gente dialoga, pelo menos aqui, né? Mas é isso. Uma boa noite para você que nos assistiu. É isso. E ânimo, não perca as esperanças. A vida é assim, né? A vida segue e devemos agradecer e continuar, porque a responsabilidade do voto é que faz o seu futuro. Muito obrigado, muito boa noite e até mais.